Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a cultura influencia ao estudar a Bíblia e no trabalho missionário. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser comentar algo nos comentários do vídeo, agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, é facultativo, é livre. E peço que vocês se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda, tá bom? Desde já, eu agradeço. Agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me inspire mais uma vez, que o Espírito Santo me tome e que fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor, que todas as palavras que eu disser, seja quanto a sua, venha do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossas vidas aprendizadas, pois estamos juntos no mesmo barco. Peço, Senhor, que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu agradeço e glorifico, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, a cultura, ela pode se influenciar, né, no nosso estudo bíblico e também no trabalho missionário. No estudo bíblico, é a cultura dos povos, do momento que aqueles textos foram escritos. Por isso, quando a gente vai estudar um texto, é interessante a gente saber em que época ele foi escrito. Ele foi escrito na década de, vamos supor, 500 antes de Cristo. Então aí eu vou pesquisar quem era o rei de Israel naquela época, quem era o rei dos povos ali que estão, como é que era a relação, como é que era a cultura, no que eles acreditavam, entendeu? Tentar entender um pouco para que eu possa compreender as escrituras. Que nem, por exemplo, no caso lá de Jesus, quando ele ressuscita o filho da viúva. Eu preciso compreender a tradição, o que era na época, que a mulher não trabalhava, que era mantida pelo marido, ou pelo filho, ou pelo pai. Enquanto não casava era pelo pai, depois casava era pelo marido, e se porventura ficava viúva, era o filho que tinha que cuidar da mãe. Quando a gente compreende isso, a gente percebe que aquela ação de Jesus de ressuscitar o filho da viúva foi muito mais profunda do que a gente imagina. Não foi só porque ele estava vendo o sofrimento dela por ter perdido um filho, mas o sofrimento dela estava sendo muito maior, não só por ter perdido o filho, mas também pelo desespero. O que ela ia fazer da vida dela agora? Ela não tinha outro filho, ela não tinha mais quem cuidasse dela, entendeu? Então nós precisamos compreender. Então a cultura, sim, ela vai interferir no nosso estudo bíblico, ao estudar a Bíblia, né? A cultura dos povos, né? Da Bíblia vai interferir. Então a gente tem que entender como é que era. Isso vai para a Bíblia inteira, né? Então tem a Bíblia de estudo, que nem a Bíblia do discípulo que eu tenho aqui. Ela tem antes de começar o livro da Bíblia, tá lá, por exemplo, Apocalipse, quem foi que escreveu, quando foi escrito, em que língua foi escrito, né? Tudo isso aí é importante a gente saber, antes de estudar aquelas escrituras, né? Então é muito importante a gente entender isso, porque vai dar uma compreensão melhor dos acontecimentos. Às vezes a gente olha para um texto e não compreende muito, né? Como, por exemplo, um texto que é difícil entender, por exemplo, é o texto do rico Lázaro, né? Eu vou falar dele já, mas eu vou introduzir as duas partes da meditação de hoje no mesmo texto do rico Lázaro. Quando você vai fazer um trabalho missionário, você precisa levar em conta também a fé da pessoa, a quem é a pessoa, qual que é a cultura da pessoa, o que ela acredita, antes de você ensinar ela. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer um trabalho missionário num lugar onde as pessoas são, na sua maioria,
Elas acreditam nos deuses gregos. Então eu tenho que tomar cuidado como eu vou falar com eles. Não posso criticar dessa maneira. Então, se eu vou pregar no lugar onde muitas pessoas são católicas, por exemplo, eu posso já sair criticando a igreja católica, falando um monte de besteira? Não, né? Não posso fazer isso, é porque é um desrespeito com os católicos, né? Então, e não é essa a intenção, criticar a igreja nenhuma. Como eu já falei, a gente não tem que estar criticando a igreja nenhuma, a gente tem que estar falando as verdades bíblicas, entendeu? Então eu vou adaptar aquela pregação, eu vou falar sobre os assuntos que envolvem a igreja católica na Bíblia, vou, mas eu não vou falar diretamente dela, né? Eu posso citar, por exemplo, como muitas vezes eu faço aqui, né? Né? Eu cito um outro nome para significar aquilo lá, entendeu? Então, eu cito um poder religioso, ou uma coisa, mas não cito qual que é esse poder, entendeu? Por quê? Porque a minha intenção com esse canal aqui é atingir todas as pessoas, não só adventistas, não só, não, só protestantes, não, todas as pessoas. Então eu não posso falar mal de ninguém aqui, né? Então é importante. E tanto Jesus quanto os apóstolos, eles já tomavam essas precauções, né? Paulo, quando ele vai à Grécia, ele pega e ele fala, quando vai falar sobre Deus, ele não fala como o Deus verdadeiro, como o Deus, não, ele fala o Deus desconhecido, né? Porque eles tinham Deus que eles chamavam de Deus desconhecido. Então, ele incorporou o Deus criador, o Deus verdadeiro, no Deus desconhecido para eles. E pregou para eles. E muita gente se interessou e foi atrás de ouvir o que ele estava pregando. Né? Agora, se ele chegasse lá e falasse que o Deus verdadeiro era o Deus único, que era o Deus da criação, o Criador, muita gente não ia querer ouvi-lo. Então, a maneira como a gente vai pregar é importante. E a cultura de onde você vai pregar também vai ser importante saber como que você vai pregar ali, né? Então, é muito importante eu saber com quem que eu estou falando, né? E eu, por exemplo, eu posso chegar já falando dos textos da Ellen White, que era isso, que era uma profetisa? Não. Primeiro eu vou dar um estudo bíblico para a pessoa. Eu posso até apresentar alguns textos da Ellen White. Que nem, por exemplo, quando eu postava toda semana, eu postava a meditação que era dela, eu tirava lá os textos de onde foi tirados algumas coisas lá. Então, não dava a entender que era dela, né? Por exemplo, uma tia minha, que é testemunha de Jeová, ela elogiava muitas vezes aqueles textos, mesmo sem saber de quem era, né? Então é uma maneira. Então, toda vez que eu mandava essa mensagem para minha tia, que era testemunha de Jeová, eu adaptava essa mensagem. Então, onde tinha textos bíblicos, eu tenho aqui no celular a Bíblia da Testemunha de Jeová, o que eu fazia? Eu pegava lá os versículos de acordo com a Bíblia dela e punha lá. E mantinha os textos da Ellen White. Então, mandava lá a meditação para ela. E ela gostava, entendeu? Então eu adaptei para quê? Para que ela não criticasse, para que ela não entendesse que os textos eram não distorcendo a crença dela. E é uma maneira de eu pregar para ela. Jesus fez isso, né? Você vê que ele pregou de acordo com a crença local, justamente essa palavra que nós vamos estudar agora, o rico e Lázaro, né? Ele fala que essa palavra, que existiam dois homens, um era rico, poderoso, egoísta, metido, só pensava no próprio umbigo, era arrogante, tal. Enquanto tinha outro que era o Lázaro, né, que era pobre, era um mendigo, leproso. O rico preferia jogar muita ainda comida no lixo do que dar os restos para Lázaro ali que estava passando necessidade. Os dois morreram juntos. O Lázaro foi para o céu. O rico foi para o inferno. Estava lá queimando no fogo do inferno, né? Aí aparece na história Abraão, que estava lá junto com Lázaro. E aí o rico fala: por favor, fala para Lázaro pôr o dedo na água e vir pôr na minha língua, porque eu sinto muita sede, né? E aí o Abraão fala: infelizmente não é possível. Quem está aqui não pode ir para aí e quem está aí não pode vir para cá, né? E aí o rico fala: por favor, faça com que Lázaro retorne à vida, vai lá e avisa minha família
para que eles não venham parar nesse lugar que eles vêm parar, né? Aí, o que diz Abraão? Ele já tem os patriarcas, ele já tem os profetas, né? Se com esses eles não entenderam a verdade, não é com alguém voltando do mundo dos mortos que eles vão acreditar, né? Então, as pessoas vão ler essa palavra e falar, Jesus está falando que existe o céu, que existe o inferno. Lázaro estava no céu, no paraíso. E o rico estava queimando no inferno. Agora, se a gente estudar essa palavra, vamos entender uma coisa. Primeiro, ó, aonde que costuma se falar que é o inferno? Não é embaixo da terra? Sim. E aonde que é o paraíso que essas pessoas que acreditam nisso acreditam? No céu. Então, como é que Lázaro está lá no céu e Abraão, no paraíso, estão vendo o rio queimando lá embaixo da terra no inferno? Percebe que aí é uma coisa que não bate, né? Que não tem lógica, é isso? Não, é uma coisa que já demonstra que não é isso que Jesus está querendo dizer. Que é outra coisa? Se o paraíso e o inferno fossem um do lado do outro dessa maneira, nós, se estivéssemos no paraíso, vamos supor, você olha lá no lago de fogo, tá vendo lá tua mãe, teu irmão, teu tio, teu avô lá queimando no lago de fogo. Como é que você vai se sentir lá do céu vendo isso? Né? Então a gente vê que tem alguma coisa errada para entender essa parábola, que não é possível. E de fato não é. Né? Como eu já falei aqui em algumas meditações, se a gente prestar atenção no pedido do rico, para Lázaro molhar o dedo para a minha língua que eu sinto sede, nós já vimos uma coisa interessante. Que tanto Lázaro quanto o rico estavam ali, tanto no paraíso quanto queimando, com o corpo. Eles não estavam em espírito ali queimando. Até porque o outro paraíso, espírito tem dedo para poder colocar na língua do outro? O espírito tem língua? Não tem. Mas o espírito sente fome ou sente sede? Não. Então, se ele estivesse queimando lá com o espírito, ele não sentiria sede. Isso eu estou falando nos próprios conhecimentos dos espíritas, por exemplo, que acreditam no espírito. Né? Então, se o espírito não tem sede, o espírito não tem fome, como é que o rico estava lá com sede? E pedindo daquilo lá, põe o dedo na água e na sua língua. Não, queridos irmãos. Essa parábola tem muito mais a nos ensinar do que a gente pensa. Então é aí que vem a gente estudar a cultura. Quando a gente vai estudar a cultura daquele povo, o que aconteceu? Aquele povo já tinha sido escravizado pelos egípcios, já tinham sido cativos dos babilônios, dos medo-persa, dos gregos e agora dos romanos. Né? Nesse momento eles ainda estavam cativos dos romanos. Então aquele povo, naquele momento, acreditava que a pessoa morria, ia para o céu ou ia para o inferno. Captaram? Por acreditar nisso, Jesus ele usou seu trabalho ministerial ali, pregou uma mensagem para eles, sem tirar a fé deles. Porque se Jesus começasse a falar que a pessoa morria por a terra, né? E falasse do lago de fogo e enxofre e a vida eterna, coisa, isso ia distorcer ali, eles não iam querer saber, né? Então ele usou a própria fé deles para pregar uma verdade. Qual que é essa verdade? Que Jesus estava querendo explicar ali. Que a partir do momento que a pessoa morre, não tem mais volta. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, o rico estava queimando lá, o Lázaro estava no paraíso. Então, o que ele estava dizendo ali? A pessoa morta, quem está morto e está no paraíso, já estará salvo. Quem está morto está perdido, vai estar perdido. No inferno, no caso, vai estar perdido. Você entendeu? Já vai estar perdido. Então, não tem volta. Não tem mais chance de salvação. Já acabou. Compreende? É isso que ele está falando ali. Né? E o outro ensinamento que ele está dando na parábola ali também, que nós devemos estudar e crer nos patriarcas e profetas, ou seja, as escrituras sagradas hoje em dia, nos apóstolos, né? Patriarcas, profetas e agora apóstolos. Naquele momento não tinha os apóstolos, agora nós temos. Então o que Jesus está falando ali? Para nós crermos na Bíblia.
Porque na Bíblia está ali a verdade. Tá certo? A verdade está ali. Basta que a gente creia nela. Então não adianta ficou falando que nem o Rio dando desculpa, falar, eu não sabia, mano, Lázaro voltava. Não adianta. Se mesmo com a Bíblia ali eles não estão crendo, não é ninguém voltando do mundo dos mortos que eles vão crer. Entendeu? Então, Jesus está ensinando uma outra coisa ali que não tem nada a ver com a pessoa vai para o céu, vai para o inferno, né? Então, se a gente for ler essa parábola na maneira correta, na nossa língua de hoje, na crença verdadeira, ela é assim. Jesus estava contando. Um dia, tinha os dois lá, tal, a história dos dois. Os dois morreram ao mesmo tempo. Porém, Lázaro morreu justo, morreu em Cristo. E o rico não. Lázaro foi ressuscitado na primeira ressurreição, ficou um milênio no céu e está na Nova Jerusalém, no paraíso. O rico foi ressuscitado na segunda ressurreição e agora foi jogado no lago de fogo e enxofre e nele está se cumprindo a sentença, né? A sentença, entendeu? Então, é isso. É isso que é a verdadeira coisa. Agora, está sendo falado ali da maneira para que eles entendessem, porque esse texto era para aquele povo entender, naquele momento ali. Mas hoje em dia nós temos que entender a verdade. A Bíblia toda ela prega uma verdade. Qual que é a verdade? Que nós morremos e vamos para a sepultura. A palavra inferno na Bíblia significa sepultura. A palavra que está traduzida do hebraico, do aramaico, como inferno, é sepultura, é morto, morte. Você entendeu? Então ninguém vai, todo mundo que morrer vai para o mesmo lugar, para a sepultura. E lá vai voltar ao pó da terra, como disse Deus a Adão. Do pó da terra te tirei, ao pó da terra retornarás, né? Então, é onde nós todos vamos voltar ao pó. Então, se eu fui é, enterrado, ou se eu morri, fui enterrado, ou fui cremado, não faz diferença. Por quê? Por que que não faz diferença? Hum? Porque vai voltar ao pó do mesmo jeito, eu só adiantei o processo, tá certo? Não faz diferença. Eu estou só adiantando o processo. Mas ao pó nós vamos voltar. Aonde está todo mundo que já morreu até o dia de hoje? Inclusive os que morreram hoje, que já foram enterrados hoje. Foram enterrados hoje. Na sepultura. Aqueles que já morreram há anos estão no pó da terra, já voltaram a ser pó. Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, Enoque, Matusalém. Enoque não, Enoque está no céu, né? Ele foi o único que foi levado vivo para o céu ali. Ele e o Elias. Enoque, Matusalém, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Israel, José, Moisés. Moisés ele foi quando o pó da terra, mas ele morreu e foi ressuscitado, né? Então, nós só temos três que foram para o céu. Enoque e Elias que foram vivos, e Moisés que morreu e foi ressuscitado. Tá certo? Os três estão no céu. Os demais, os outros profetas, estão tudo no pó da terra, esperando o quê? Serem ressuscitados para a vida eterna. Eles morreram em Cristo. Ou seja, ressuscitaram para ser jogados no lago de fogo. Todo mundo no pó da terra, todos já voltaram ao pó. Entendeu? Então, a pessoa falar que existe fantasma, que existe espírito, é papo furado. Não existe. Estão todos dormindo, esperando Cristo ressuscitá-los. Tá certo? Está escrito na Bíblia que quem morre jamais vai voltar à luz do sol. Quem morre não sabe de nada, não sente alegria, nem tristeza, nem ódio. Você acha que se uma pessoa morresse, estivesse no inferno, ela não estaria sentindo a raiva, a ódio, está lá queimando? Ou uma pessoa morresse e fosse para o céu, não estaria alegre, feliz por estar no paraíso? Mas não, gente, né? Não existe esse paraíso que estão falando no céu. O paraíso vai ser aqui na terra. É aqui que nós estamos vivendo o paraíso. Não vai ser lá.
Então, queridos irmãos, nós temos que entender, né? Entender que esse é o ensinamento, nós precisamos compreender que a cultura nos diferencia no estudo. Então Jesus ele fez o quê? Adaptou a parábola para aquele momento, para aquela crença daquele povo, para ele poder pregar. Assim como Paulo fez também na Grécia. Assim como eu mesmo fiz com a minha tia, que é testemunha de Jeová. Entendeu? E assim como eu mesmo muitas vezes faço aqui. Que nem eu já falei de uma igreja que teve um líder que ameaçou minha vizinha de morte, porque a filha desse líder roubou o marido da filha da minha vizinha, porque o marido da filha da minha vizinha tocava toca até hoje, não sei, no coral, na banda da igreja, né? E ele ameaçou minha vizinha de morte. Agora, você acha que esse cara, ele é uma pessoa de Deus? Claro que não é. Só que, eu não vou falar qual que é a igreja aqui. Por quê? Porque tem muitas pessoas sinceras e fiéis que servem essa igreja. Porque eu falar no nome dessa igreja aqui, eu posso inclusive ser processado, porque eu não tenho provas do que eu estou falando, entendeu? Eu estou falando o que ela me contou, né? Que ela contou para minha mãe me contou, né? E essa vizinha já morreu, você entendeu? Então eu não tenho provas para acusar aqui uma pessoa, você entende? E mesmo que eu tivesse, eu não poderia falar aqui qual que é, da qual igreja, qual que é essa pessoa, por quê? Porque tem muita gente que é honesta, que, assim, que é fiel, que é sincera, que serve essa igreja e ela pode estar ouvindo minhas meditações, querendo aprender. Aí ela ouve eu falando mal da igreja dela, você acha que ela vai acreditar? Ela vai se trancar e vai passar a não ouvir mais minhas meditações, entendeu? Então, eu não posso falar. Então eu falo o quê? Eu falo que tem fez isso, que para quê? Para dar a entender às pessoas que tem igrejas que não são lideradas por pessoas que realmente querem a Deus, né? Mas eu não posso falar diretamente, isso faz parte do meu trabalho missionário, né? Então, quando a gente vai estudar a Bíblia também, e você vê que Jesus fez isso. Ele usa a palavra do rico Lázaro, que é uma palavra complexa e ao mesmo tempo ele dá um ensinamento, mas ele usa a crença local, no momento. Mas quando a gente estuda a Bíblia inteira, quando a gente vai ler, a gente percebe que a Bíblia inteira faz exatamente o contrário, né? Que a pessoa morre e vai para o pó da terra. A Bíblia, em nenhum momento ela fala que a pessoa morre e vai para a sepultura. Muito menos em espírito que ela vai para o inferno, né? né? Tem pessoas que ficam falando, ah, fulano tá no céu me protege, agora tá olhando por mim de cima. Claro que não. Ela tá na sepultura, ela não sabe de nada. Ela tá esperando a primeira ou a segunda ressurreição. Eu não sei qual das duas que vai ser, mas ela tá esperando. Entendeu? Não dá pra crer nisso. Aí vocês podem falar, ah, mas tem pessoas que acham que já viram espíritos, que não sei o quê, que já viram, que viram pessoa, espírito pra pessoa que já morreu, que não sei o quê. Sim, né? Eu vi na coisa aí falando que a filha do Zé Felipe é o espírito do tio Leandro, que já morreu, né? A minha própria mãe fala que ela viu o espírito da empregada da casa dela, que morreu, e eles não gostavam dela, e estavam cantando uma música lá que era ofendendo ela, e ela apareceu para eles, todos eles viram. Minha mãe fala que, que um dia uma bolinha de luz começou a correr pela casa inteira dela, lá na Bahia onde ela morava, e aí de repente bateram na porta e falaram que uma tia dela tinha morrido, e aí quando elas foram no velório no dia seguinte, aquela bolinha estava em cima do caixão da tia dela, entendeu? Minha mãe fala, né? Minha mãe fala que eu, quando era criança, morreu o namorado da minha tia, irmã do meu pai, né? Ela era viúva e ela arranjou esse namorado, o cara era um alcoólatra, bebia sem parar e acabou morrendo. Aí, disse que eu olhava para os canos da casa e eu via ele. Disse que eu gostava muito dele, eu não lembro, eu era muito pequenininho, né? E a minha fala que eu via ele, eu falava, mãe, ó, tu ia ali, mãe, ó, tu ia ali, mãe, ó, tu ia ali, lá para os canos da casa, eu falava que o tu estava lá, né?
entendeu? Era do túnel que eu estava vendo? Não. Provavelmente eu devo ter visto alguma coisa, mas o que eu estava vendo era um demônio transfigurado, entendeu? O que foi que a minha mãe viu lá quando ela viu a mulher lá, a empregada, que apareceu para eles? Era um demônio transfigurado. O que foi que aquela bolinha que a minha mãe viu, provavelmente um demônio que tá fazendo aquele sinal ali para enganar as pessoas. Porque as cartas psicografadas do Chico Xavier, eram demônios que estavam psicografando para ele ali, né. O que aqueles médios incorporam neles lá na cirurgia espiritual? Demônios. Por quê? Os demônios são anjos, eles podem curar. E por que que eles fazem isso? Eles estão curando porque eles querem o bem das pessoas, eles estão curando os demônios, tá, não é os médiuns. Porque eles querem enganar as pessoas para que as pessoas se voltem para a religião errada, para os ensinos errados, entendeu? Os médios não, os médios estão lá, pode ser que tenha algum que não seja, mas a maioria provavelmente são todos sinceros, tem muitos que são sinceros, né, que realmente acreditam nisso, né. Só que são demônios. A Bíblia é muito clara, proíbe qualquer contato com mortos, que é abominável. Por quê? Porque são demônios, não são pessoas mortas, né. A pessoa morta, ela jamais vai sair, vai ver a luz do dia de novo, está escrito na Bíblia, jamais. A pessoa morta não sente alegria nem tristeza. Você acha que a pessoa morta pudesse voltar em espírito, estivesse vendo a gente, ela não estaria, feliz vendo a gente bem e desesperada, triste, nervosa, se estivesse vendo a gente sofrendo? Claro que sim. A pessoa estivesse lá no inferno queimando, você acha que ela não estaria lá com ódio, com raiva? Então, gente, não existe vida após a morte. A pessoa morreu, está no pó da terra. Vai ser ressuscitado na primeira ou na segunda ressurreição. Ou para ser recompensado, para receber a recompensa, ou para ser cumprida a sentença, na segunda ressurreição. Então, queridos irmãos, temos que entender isso. Se nós pararmos para estudar a Bíblia, para pegar a Bíblia e estudar ela profundamente, nós já temos ali a verdade. Foi por isso que Abraão disse lá para Nicolás: nós já temos os patriarcas, os profetas e os apóstolos agora no Novo Testamento. Novo e Velho Testamento. Ali já é o suficiente para a gente saber a verdade e chegar à vida eterna, né? Então, por que tanta resistência de estudar essa palavra, né? Muita gente fala: "Ah, eu não tenho tempo". Isso é desculpa para não estudar a palavra de Deus, né? Exatamente o contrário. A primeira coisa que você quer fazer, você quer ser salvo, é mudar esse pensamento, esquecer essa frase. Primeiro você vai dedicar seu tempo à palavra do Senhor. Depois, se sobrar tempo, você vai fazer o resto. Entendeu? Vai fazer o que der. Eu levantei, então, já escovi meus dentes, tudo, e aí eu sentei lá na rede, na cadeira de balanço e fiz a minha leitura do ano bíblico e fiz a leitura do devocional. Aí eu almocei, fui ajudar minha mãe em alguma coisa. Agora eu estou aqui gravando já esse áudio, que eu transformo depois em vídeo, e já vou tomar meu banho e já tenho que fazer a escola sabatina, porque amanhã eu vou na igreja e eu faço diariamente a escola sabatina também. Você entendeu? Então, primeiro vem isso, depois vem o resto. O único tempo que você não pode deixar de ter é para Deus. O resto, você pode deixar de ter. Então, não deu tempo de capinar, você mora no sítio, fica para amanhã. Não deu tempo de fazer uma. Ah, queria organizar ali as coisas, não deu tempo? Fica para outro momento. Ah, eu queria ter lavado uma roupa, mas não deu tempo. Fica para outro dia. Você não vai usar essa roupa agora? Entendeu? Então, você tem que ver o que é principal, se cronogramar e deixar um tempo para o Senhor. Estudar a palavra do Senhor, que é o único caminho para a salvação. É a Bíblia, não tem outro. Então ali está toda a verdade. Você entendeu? Então, queridos irmãos, é necessário. Então, só que a gente tem que compreender isso. A gente tem que compreender a cultura antes de estudar a Bíblia. Então tem que entender qual que era a cultura daquele povo, que época que foi escrito, quem era o rei na época, como é que eles viviam na época, quais eram as crenças que eles tinham na época, em que idioma foi escrito na época. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego, né. Então você tem que entender, quando faz uma tradução, existem dialetos, entendeu. Então, e esses dialetos acabam ficando errados, muitas vezes, né. Como eu já expliquei para vocês aqui, eu mandei exemplo, o ladrão estava roubando uma casa e a casa caiu, né.
Hoje em dia, se a pessoa vai traduzir para o inglês, ele vai traduzir o quê? Que o ladrão estava roubando a casa desmoronou. Alguém pode traduzir desse jeito, tá errado? Não, a tradução tá correta, a casa caiu. Só que ali está sendo falado uma metáfora. Então ali tá vendo o quê? Que o ladrão foi preso. Só que se eu traduzir para a casa desmoronou, já vai dizer que a casa caiu realmente e não que o ladrão foi preso. Você entendeu? Então muita gente não entende. Pode ser que eu vá em Portugal e fale isso, eles vão entender também que a casa desmoronou. Porque talvez eles não usem esse dialeto em Portugal, mesmo sendo português. Você entende? Então quando há uma tradução, essa tradução não pode também cometer erros. Por isso a gente usa várias versões para entender a Bíblia certamente, realmente o texto que está querendo dizer, para que a gente possa compreender e aprender o correto. Tem que usar várias versões, várias na Bíblia para a gente entender. Muitas vezes a gente tem que ir lá no escrito original. Como é que a gente vai ter acesso a isso? Pela internet a gente tem acesso aos textos em hebraico, em aramaico. Então a gente tem que ir atrás. É a única maneira que a gente tem de ter acesso realmente à verdade. Né? Mas eu não entendo aramaico. Eu não entendo hebraico. Então muitas vezes complica para a gente entender. Mas se a gente pegar as várias versões em português que a gente tem, a gente pode chegar a um consenso. Por quê? Uma coisa que tem que ser compreendido. A Bíblia, ela não se contradiz. O que ela fala lá em Gênesis, ela vai falar no Apocalipse, ela vai falar no meio da Bíblia, no decorrer da Bíblia, em toda a Bíblia. Ela não vai dizer. Ela não vai falar, por exemplo, lá no início da Bíblia, que a pessoa não precisa guardar o sábado depois que precisa. Ela não vai falar no início da Bíblia que a pessoa morre, vai no pó da terra, vai, vai esperar em Cristo, depois ela vai falar lá na frente que a pessoa vai estar no céu e no inferno. Não. O que ela falar ela vai falar na Bíblia inteira. Você vai estudando, como é que eu vou fazer isso? Posso estudar na internet. Textos bíblicos que falam a respeito por exemplo, da morte, para onde vamos na morte. Aí você vai ver, lá vai falar, a pessoa morre, vai para a terra, que vai não sei o quê, que a pessoa que morre não voltará mais, porque não sei o quê. Entendeu? Aí você vai chegar à conclusão que o único texto na Bíblia que está falando que a pessoa morre vai para o inferno, vai para o paraíso, é o rico Lázaro. Então aí você vai chegar a que conclusão? Tem alguma coisa errada ali. Entendeu? A tradução está errada? Se você pegar o texto original, você vai ver que não. Foi assim mesmo que foi escrito. Então, o que está acontecendo ali? Jesus falou de uma maneira codificada. Né? Então eu preciso entender o que ele quis dizer ali. Entendeu? Aquilo ali não é uma coisa. Como é que fala? Não é. O texto não é literal, né? Ele é uma metáfora, como é que eu vou entender aquilo ali? Entendeu? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é a mensagem que ele está querendo pregar ali, né? Entender a cultura deles. Aí eu vou entender que eles acreditavam nisso. Então eu vou pensar, Jesus falou dessa maneira porque eles acreditavam naquele momento nisso, aquele texto, essa palavra para aquele momento. Entendeu? Por quê? Porque o resto da Bíblia não fala disso. Se realmente Jesus acreditasse que a pessoa morria, ia para o céu ou ia para o inferno, a Bíblia teria sido falado disso em outros momentos. Os apóstolos teriam falado disso em outros momentos. Você entendeu? E em nenhum momento é falado sobre isso. Por quê? Porque isso aí foi só aquele momento que Jesus usou ali para ensinar aquelas pessoas. Entendeu? Por isso que a gente tem que estudar a cultura, estudar o tempo. Tudo isso vai sim influir no nosso trabalho missionário, vai influenciar no nosso estudo da Bíblia. Entendeu? Vai influenciar em tudo. Por isso que estudar a Bíblia é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque a gente não tem que estudar a Bíblia e compreender o que a gente compreender. Não, a gente tem que entender o que o autor dela quis dizer. E é por isso que a gente sempre ora, como eu sempre oro aqui, e peço o quê? Que o Espírito Santo me inspire para que eu possa falar para vocês e que ele ilumine a gente, para que a gente possa aprender e pôr em prática. Então, quando eu vou estudar a Bíblia, antes de começar a estudar, eu falo o quê? Que o Espírito Santo que iluminou, que inspirou, aliás, os autores a escrever aqueles textos, que eles agora me iluminem para que eu possa compreender o que eles quiseram dizer. Você entendeu?
Por quê? Porque eu posso entender qualquer coisa, que nem, por exemplo, a pessoa entende aí que esse céu e inferno, e a pessoa vai criar uma doutrina em cima dessa palavra do Henrique Lázaro, mas só que o resto da Bíblia inteira não fala isso. Você entendeu? Aí o que vai acontecer? A pessoa vai acreditar, muita gente vai entrar nessa, vai virar uma igreja, um ensinamento que não é bíblico, porque a Bíblia, o resto não prega isso. Você entendeu? Que nem, por exemplo, não guarda mais do sábado. Aonde está escrito na Bíblia que o sábado foi abolido? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tem um texto do Velho Testamento, mas que ele foi cessado enquanto eles estavam cativos lá na Babilônia, né? Judeus. Mas não que ele foi abolido. Aí depois você vê que o próprio Jesus ia no sábado na sinagoga. Você vê que os apóstolos, mesmo depois da morte de Jesus, ia na sinagoga no sábado. Você vê que Paulo, ele pregava no sábado na sinagoga, e um dia, quando ele estava no lugar, acho que foi na Grécia, que não tinha sinagoga, ele procurou um lugar tranquilo, calmo, onde ele podia pregar no sábado. Entendeu? Então, a Bíblia em nenhum momento fala, só tem um momento que Paulo prega no domingo. Por quê? Porque ele chegou no sábado, ele chegou lá depois do sábado, e ele ia embora, ele não ia ficar, ele já ia embora no dia seguinte, ele estava só de passagem. Então, ele pegou, aproveitou para fazer uma pregação para aquele povo, para não ir embora sem pregar para eles. Mas não que ele estava pregando no outro dia. E você vê que em nenhum momento na Bíblia é citado no primeiro dia da semana, acho que 3 ou 4 vezes, mas nenhum deles falando de guarda do dia. Entendeu? Portanto, quer dizer, irmão, não existe nenhum estudo bíblico de comprovação de que o sábado foi abolido. A Bíblia não fala isso, né? Para mim entender as críticas de Jesus a respeito do sábado que ele fez lá, a primeira coisa tem que entender a cultura deles, a crença deles lá na época. Quando eu vou estudar, eu vou entender que os israelitas, na época, os judeus, eles fizeram o quê? Criaram mais de 100 leis a respeito do sábado. Então, por exemplo, eu não podia cuspir no chão no sábado. Assim, por quê? Porque eles queriam fazer lama e aprendiam a fazer lama no sábado. Uma pessoa se acidentava, o médico tinha que deixar aquela pessoa morrer, não podia cuidar dela no sábado. Agora, um animal que estava lá encalhado, estava lá atolado na lama, ele poderia ser salvo. Então, quer dizer, que tipo de leis são essas? Né? O que aconteceu? Aquele povo ficou tão amedrontado depois do que eles passaram, dos cativeiros e tudo, aquilo que está escrito na história deles, que eles, com medo de quebrar o sábado, criaram esse monte de lei. Então, é o que Jesus estava criticando. Entendeu? O cara chegou lá com uma mão lá seca, lá, ressentida lá, como é que eles falam, e ele pegou e curou o cara no sábado. Você entendeu? Tinha outra lei que você não podia carregar o leito no sábado. Né? O leito é uma cama, né? Aí Jesus foi lá e curou o paralítico no sábado, lá no tanque de Betseda. E aí o que acontece? Ele fala, pega o seu leito e ande. E vá. O leito que o cara estava dormindo era mais leve que uma rede. Então tinha problema dele carregar aquele leito? Claro que não. Nenhum. Pela lei de Deus, não. Mas pela lei que os israelitas criaram a respeito do sábado, sim. Né? Tinha problema de carregar o leito. Então é exatamente isso que Jesus está criticando. A cultura deles, não a guarda do sábado. O próprio Jesus disse que ele era o Senhor do sábado. O filho do homem, que era ele, era o Senhor do sábado. Você entendeu? Então, ele não criticou a guarda do sábado, mas sim a maneira como eles estavam guardando o sábado. Né? Que nem, por exemplo, a minha igreja adventista, nós guardamos o sábado. Nós temos um hospital, ele funciona 24 horas, mesmo no sábado. Mas os médicos que trabalham lá, eles não ganham esse dinheiro, né? Eles recebem até o dinheiro por conta da lei brasileira, caso que obriga. Porém, né, eles são orientados pela igreja a pegar esse dinheiro e a doar para uma causa beneficente, entendeu? O valor do salário do sábado ele tem que doar. Agora, se ele não doar, aí ele está em pecado. E mais,
o pessoal que trabalha no sábado, eles trabalham um sábado por mês só. Por quê? São 4 turmas. Então, cada turma vai trabalhar um sábado por mês e 3 vão guardar. Entendeu? Então, a turma A vai ficar de plantão no primeiro sábado do mês. Os outros 3 sábados ela não vai trabalhar. A turma B vai ficar de plantão no segundo sábado, mas o primeiro sábado do mês e os últimos, ela não vai trabalhar. A turma C, ela vai trabalhar no terceiro sábado do mês. Então, os 2 primeiros ela não vai trabalhar, no último também não. Ela vai trabalhar no terceiro. E a turma D vai trabalhar no último sábado do mês, mas os 3 primeiros não. Entendeu? Então, é uma maneira da guarda do sábado, trabalhar um sábado só, porque o hospital não pode parar. Agora, por exemplo, já o colégio adventista lá, a faculdade, o NASP e as outras faculdades adventistas do país, essas não funcionam no sábado. Não funcionam. Você vê que eu estou fazendo uma pós-graduação que é um dia por semana. Nas faculdades comuns, geralmente, era de sábado. E na faculdade adventista, essa pós-graduação é de domingo. Para manter a guarda do sábado, é um respeito. Você entendeu? Então nós temos que entender que o sábado ele é para ser guardado, né? Ele é para ser guardado. Agora, temos que entender que a cultura para entender o que Jesus criticava. Então é muito importante entender o contexto da época, quais eram as leis dos judeus, para a gente entender as críticas. Se a gente lê ali, dá a intenção que Jesus está criticando realmente a guarda do sábado, mas não. Ele está criticando as leis que eles faziam, mostrando que eram leis absurdas. Onde já se viu não poder cuspir no chão no sábado? Francamente, gente. Tá certo? Então é assim, queridos irmãos, que nós possamos entender que para estudar a Bíblia, para fazer um trabalho missionário, para alguma coisa, nós temos que entender o contexto que foi escrito o texto, a cultura da época e a cultura de quem você vai ensinar. Entendeu? Para que a gente possa adaptar toda aquela situação e a gente possa, então, dar um trabalho missionário correto, que nós possamos fazer o estudo da Bíblia e entender completamente e corretamente o que eles estão querendo ensinar a gente ali. Tá certo? Então, entender a cultura do povo a qual foi escrito os textos, entender a cultura de quem você vai, para quem você vai pregar também é importante. Que nem, por exemplo, eu vou pegar uma igreja adventista, eu vou lá pregar, então eu posso usar o Cesar White numa boa. Agora, por exemplo, se eu for pregar, me chamar para pregar numa igreja Assembleia, por exemplo. Eu não posso usar os textos da Ellen White lá, porque eles não conhecem a Ellen White. Eu não posso, simplesmente eu vou pregar o quê? Eu vou pregar os textos bíblicos apenas. Então eu vou adaptar a minha pregação. Eu vou dar a mesma pregação que a da Adventista, eu vou dar na Assembleia. Mas a da Assembleia, eu não uso os textos da Ellen White. Na Adventista eu posso estar usando. Você entendeu? E mesmo quando eu for pregar na igreja adventista, eu tenho que ver se tem pessoas lá, por exemplo, que não conhecem, eu acho, que não conhecem a igreja, estão indo lá não conhecer, estão indo na primeira vez, estão indo na segunda vez. O ideal é que não se utilize textos da Ellen White ali. Também. Por quê? Porque eles não sabem quem são, quem é essa mulher. Entendeu? Eu posso nem citar o nome dela, está pelo menos no livro, O Desejado de Todas as Nações, não sei o quê, mas eu não preciso citar o nome dela. Eu posso adaptar a situação. Eu tenho que entender para quem eu estou falando. Pois muitas pessoas vão falar, ih, eles estão adorando aquela mulher, estou fora. E que não sei o que, então eu preciso saber. Olha aquele cara, por exemplo. Ele ficou lendo os textos da Ellen White em voz alta, com a porta aberta, para que os familiares ouvissem. Quando eles começaram a se interessar, eu disse, muito bem, eu vou dar um estudo para vocês. Só que eu vou estudar a Bíblia com vocês. Depois que a gente tiver o estudo da Bíblia bem feito, quando chegar o momento, aí sim, nós vamos falar sobre os textos dela. Por quê? Porque para a pessoa compreender os textos dela, primeiro tem que entender a Bíblia, tem que entender a palavra do Senhor. Entendeu? Porque os textos dela são um complemento ali, é só uma ajuda, uma luz menor levando a luz maior. É um guia, entendeu? GPS para nos guiar até a palavra sagrada. E foi justamente aí que ele usou dessa maneira os textos da Ellen White, né? Aquele cara. Ele usou os textos para fazer eles interessarem pela palavra de Deus.
Você vê que os textos dela fez eles tiverem interesse em estudo. E aí ele foi dar um estudo bíblico para eles. Através de quem? Dos textos dela. Como ela própria disse. Se as pessoas se interessassem mais, estudassem a palavra sagrada de Deus, estivessem ali estudando, os livros dela eram necessários. Porque tudo que ela põe lá está na Bíblia. Né? Tá certo, queridos irmãos? Então vamos fazer uma oração de encerramento, tá certo? Querido Deus amado, obrigado pela meditação. Que nós possamos pôr em prática nossos estudos corretamente, orar, pedir ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para que possamos pregar a mensagem do Senhor. Que estejamos sempre juntos, Pai, guiando um ao outro, Senhor. Esteja sempre comigo, Pai. Muito obrigado por essa meditação. Abençoa a todos que estiverem trabalhando no dia de hoje, que possam chegar em casa, aqueles que estão me ouvindo, inscritos no meu canal ou não, e os que estão inscritos que não estão me ouvindo, possam botar para casa em segurança. E a todos esses que eu citei, também dê um feliz sábado maravilhoso, Senhor. Que o Senhor possa estar na minha casa, na casa das pessoas, nesse dia abençoado, podendo fazer um dia abençoado e tranquilo, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Muito obrigado por estar me ouvindo, possamos pôr em prática e estudar cada vez a palavra de Deus da maneira correta, para que possamos compreender, entender e pôr em prática os ensinamentos, Senhor. Que possamos atingir muitas pessoas com o trabalho missionário, pregando da maneira correta. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E lembre-se que a cultura é muito entender a cultura para quem você vai pregar. E a cultura da época que foi pregado aquele texto, para a gente entender por que aquele texto é tão profundo. Às vezes você lê aquele texto e ele passa despercebido, por quê? Porque você não entende a lei da época. Você compreende que aquele texto está criticando tal coisa, mas quando você entende o momento, a lei da época, as crenças da época, você entende que na verdade estava criticando outra coisa. Entendeu? Por isso é importante a gente estudar tudo isso. E a cultura, tanto para quem você vai pregar, quanto do povo, da época que foi escrita, a Bíblia é importantíssima. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos.